Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 20, Universo Interior e Universo Exterior, parte 2. 8.5. Aquele que na hora da morte pensa unicamente em mim, sem dúvida mergulha em meu ser. Krishna responde agora a pergunta final de Arjuna, feita acima. Como enfim, no instante da morte, o homem autodisciplinado te conhecerá? Os derradeiros pensamentos da pessoa na hora da morte determinam sua condição posterior. Isso não significa que ela possa viver a vida que bem entender, no último momento apressar-se a reunir pensamentos sobre Deus para assim saltar o abismo do karma e cair nos braços da eternidade. Não são poucas as pessoas que, mercê dessas artimanhas, tentam evitar as consequências de seus erros. Há histórias supostamente verdadeiras sobre um dacoite bandido da Índia que, ouvindo falar na salvação automática de quem morresse em Varanasi, Benares, concluiu que ali estava sua escapatória. Não querendo de forma alguma pagar o preço de seus muitos pecados, ao chegar à velhice, mandou amputar as duas pernas à altura das coxas e sentou-se para morrer naquela cidade santa, resolvido a não mais se levantar. Certo dia, um homem, passando por ali a cavalo, parecia tão pouco à vontade na montaria que provocou a chacota do ex-bandido. Ora, ora, zombou ele, mesmo sem minhas pernas posso cavalgar bem melhor que isso. Pediu que o alçassem a sela. Mal se firmara, o cavalo corcoveou. Varanasi é limitada de um lado pelo rio Varuna e do outro pelo Asi. Depois que cruzou o Varuna, o cavaleiro foi lançado ao chão, quebrou o pescoço e morreu. Os pensamentos de uma pessoa na hora da morte são inteiramente influenciados pela maneira como viveu. Ainda que ela cantasse Ram, Ram, isso não faria com que seus pensamentos se abismassem em Deus, a quem apenas os lábios estariam se dirigindo. A mente poderia concentrar-se em Deus, mas o coração sussurraria: que favores devo pedir-lhe? Krishna explica aqui que, se por ocasião da morte a consciência total do indivíduo estiver imersa no amor incondicional a Deus, sem olhos para a realização do ego ou as recompensas, então, e só então, conseguirá ele dissolver-se no infinito. O significado de sem dúvida é duplo. As palavras de Krishna são, sem dúvida, verdadeiras, mas na mente não deverá haver hesitações nem suspeitas, e muito menos questionamento. 8.6. Ó filho de Kunti, Arjuna, o pensamento que dominar a mente da pessoa na hora da morte determinará o seu próximo estado de existência. A totalidade da vida é, como já dissemos, uma preparação para o exame final da morte. Desfilam então pela mente do moribundo, em rápida sequência, as cenas da existência inteira, fatos que o julgar importantes na ocasião talvez lhe pareçam agora insignificantes. E outros que julgara triviais podem parecer-lhe, nos derradeiros instantes decisivos. Sucede que no momento supremo, as coisas são vistas como realmente foram, boas ou más, ou banais, e não como mera opinião quis que fossem quando ocorreram. Portanto, 8.7. Portanto, lembra-te de mim durante a vida e trava a batalha da reta ação. Entrega-me a tua mente e teu entendimento. Assim, agindo, virás sem dúvida para junto de mim. Dado curioso, o Bhagavad Gita nunca desperdiça uma palavra sequer. O que Krishna quererá dizer ao recomendar a Arjuna que entregue a Deus tanto a mente quanto o entendimento? O leitor comum misturará as duas palavras e não atentará para o fato delas serem acepções diferentes. A mente é o aspecto da consciência que recebe impressões. O entendimento é o aspecto da consciência que define essas impressões e lhes atribui significado. Em suma, podemos, ao contemplar um crepúsculo, fruí-lo com Deus. Ofereceremos a Ele a alegria que sentimos diante de tamanha beleza e perceberemos interiormente que essa beleza é, para nós, a realidade da experiência. Não fosse por essa capacidade, o crepúsculo careceria por completo de significado aos nossos olhos. Assim, tanto a experiência quanto a constatação de sua realidade interior e não exterior são o que Krishna enfatiza ao conclamar: entrega-me tua mente e teu entendimento. Nessa entrega, todas as dúvidas finalmente se esvaem
A mente já não hesita como uma criança na margem de um rio antes de mergulhar na água, com medo de que ela esteja muito fria. A mente simplesmente mergulha. 8.8 Alcança a suprema refulgência, ó Partha Arjuna, aquele que, com a mente firmemente voltada para mim, graças a uma longa prática, só em mim deposita seus pensamentos. Em consequência da prática, essa firmeza da mente não é produto da acuidade do discernimento, e sim da descontração total na verdade do próprio ser como o percebemos e sabemos que é. 8.9,10 O yogi, no instante da morte, atinge o estado de suprema refulgência, se, com amor profundo e concentração intensa, graças à prática do yoga, consegue filtrar sua energia consciente através do Kutastha, entre as sobrancelhas, a sede do olho espiritual, e se mantém sua atenção inabalavelmente presa àquele ser que, para além das ilusões da luz e da treva, brilha como o sol, e tem forma mais sutil que o menor dos átomos, sendo o sustentáculo supremo de toda existência e o grande regente de tudo, eterno e onisciente. Temos aí a lista das 3 grandes qualidades pelos quais o verdadeiro yogi, por ocasião da morte, mergulha na essência divina e nela se dissolve. Devoção a Deus, domínio do yoga, graças à prática do Kriya Yoga, e concentração absoluta. Yogananda dizia que o verdadeiro yogi sempre sabe de antemão a hora de sua morte. Essas 2 estrofes aludem 2 vezes a Deus como luz. Nelas é de notar também a menção de uma técnica yógica, o que se repetirá com mais clareza ainda nas estrofes 12 e 13. A luz interior é de suprema refulgência, mais brilhante, dir-se-ia em seguida no Gita que 1000 sóis. No entanto, a luz interior não fere os olhos, apenas excita a alma. A alma sabe que é ela própria essa luz, tal como ao ouvir sabemos ser nós próprios essa vibração cósmica. Assim como a vibração de toca, digamos, as cordas da harpa de nosso ser, assim também a luz excita a nossa consciência com a percepção de que ela é luz. Luz do conhecimento e luz do entendimento não são meras figuras de estilo. Essa radiância, provavelmente como que de 1000 sóis, mescla-se num feixe multicolorido, num espetáculo sempre novo, a brotar, por assim dizer, de uma fonte esférica, que projeta seus raios a partir de um número infinito de pontos no espaço. O olho espiritual único, situado na fronte, proporciona ao yogi uma visão esférica de luminosidade sempre imutável, inefável e onipresente. A luz vibratória, que é um aspecto de conduz o yogi para longe de todas as dualidades de Maya. Ele concretiza a unidade com o Senhor transcendente, cuja forma é mais sutil que o menor dos átomos, sendo o sustentáculo supremo de toda existência, o grande regente de tudo, eterno e onisciente, de quem brotam os universos causal, astral e material. O yogi, que passou a dominar por completo sua própria consciência, vê em toda parte a consciência divina, manifestada nos 3 universos. Percebe Deus em todos os seus 8 aspectos: luz, som, paz, serenidade, poder, sabedoria, amor e, acima de tudo, beatitude. Paz e serenidade diferem apenas no sentido de que a paz é a cessação de todas as formas de agitação e sentimento, ao passo que a serenidade é dinâmica, constituindo o cerne silencioso e essencial da criatividade, o amor impessoal e a sapiência divina. Krishna, falando nessas 2 estrofes da luz interior e da concentração no ponto situado entre as sobrancelhas, refere-se à luminescência que todas as pessoas podem ali contemplar. O olho espiritual não é uma imagem poética ou mística. Muita gente que nada sabe sobre yoga já avistou essa luz. Ela é um reflexo, conforme já explicamos, da medula oblonga, ou Agya Chakra, na base do cérebro. Consiste num círculo de luz dourada à volta de um campo azul, com uma estrela brilhante de 5 pontas de cor branco-prateada no centro. O olho físico é, em certo sentido, também um reflexo da medula oblonga, com o branco, a íris e a pupila na parte central. Esse fenômeno, já o sabemos, é universal, vem descrito no Apocalipse, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações,
E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 2, 26, 28. A estrela do Oriente é também a estrela avistada pelos sábios que vieram reverenciar o menino Jesus no seu nascimento. Detectaram-na no levante, não porque viesse do levante, pois ela caminhava diante deles rumo ao poente, mas porque a viram naquilo que é conhecido na tradição mística como o oriente do corpo, a fronte. Abrir esse olho espiritual é ver através dele e, após longa prática, conseguir filtrar por ele a própria consciência. Sabemos que a pessoa não iluminada depois da morte mergulha num estado de paz semelhante ao sono profundo, um processo terapêutico que se segue às tribulações, provas, desafios, sofrimentos e incertezas de vida terrena. Depois de um período de cura, passado nessa condição, a pessoa pode, se tem a intuição desenvolvida até certo ponto, despertar para as belezas de um mundo astral superior ou para os terrores passageiros do inferno, num corpo semelhante ao que deixou, mas feito de luz astral. Os atrativos da nova vida induzem-na a esquecer sua existência física durante algum tempo, embora o amor sempre a empurre para junto daqueles a quem mais estima. O grande yogi, porém, capta com seu olho espiritual esférico e fenômeno inteiro da morte. Mesmo quem não é muito evoluído espiritualmente consegue avistar uma bonita luz na hora da morte e sentir-se guindado a um plano superior de consciência. O yogi que, durante a vida, aprendeu a fazer com que sua energia e consciência refluísse do corpo, saúda a morte como um velho amigo, para sempre liberto, graças a uma transição consciente, emerge do corpo astral e causal, instalando-o perto de Deus por meio dos enérgicos chakras na espinha astral e dos correspondentes nos de ideias no corpo causal. Ele paira na união com o espírito transcendente, isento de vibrações. Continuaremos este mesmo capítulo em cenas do próximo episódio.